Boa tarde a todos. A gente vai, na verdade, dividir a fala, né? Eu acho que ele vai colocar a apresentação ali. Isso. E porque, na verdade, quem viria falar era a Silvana, né, que é produtora rural e que é a presidenta da Rama. E, de última hora, ela não pôde comparecer, e daí nós resolvemos, então, falar entre dois, substituindo ela. Porque eu, na verdade, não sou produtora rural, eu sou extensionista rural social da Emater Ascar, que é uma entidade de assistência técnica e extensão rural, e que, nesse contexto dessa experiência que a gente vai apresentar, nós somos uma entidade facilitadora do processo de organização dessa associação. Então, processo de formação, consolidação do organismo participativo de avaliação da conformidade orgânica, OPAC, da Associação dos Produtores da Rede Agroecológica Metropolitana, Rama. Inclusive, a apresentação que eu vou utilizar, ela está pensada numa lógica que essa mesma experiência foi apresentada na semana passada no 8º Congresso Brasileiro de Agroecologia, né, que aconteceu na PUC, aqui em Porto Alegre. Pode passar. Bom, então, qual era o ambiente, digamos assim, qual era o contexto que surgiu a nossa experiência? Em Porto Alegre, em 1997, foi formada a APEL, Associação de Produtores Ecologistas do Lami, na qual o Dodô, o Salvador, já fazia parte. Esse é o seu Juca, né, que é o irmão dele, que é, digamos assim, o produtor mais antigo que se tem aqui em Porto Alegre, pertencente a essa associação. Pode passar. Na verdade, então, o que acontecia? Desde lá da APEL, que depois se dividiu em pequenos grupos, e foram surgindo outros grupos, e, na verdade, chegou-se a ter 9 pequenos grupos, né, de agricultores que vendiam nas feiras, principalmente aqui, ecológicas de Porto Alegre. E aí surgiu a questão da legislação, da certificação do Ministério da Agricultura. E pela obrigatoriedade da lei, então aqui tem citadas algumas leis, né, que estão relacionadas à certificação. O que aconteceu? Os agricultores começaram a perguntar para a gente, inclusive, né, e outros parceiros que a gente vai apresentar durante a experiência, porque essa é uma experiência de muitos, né, que são os agricultores, assistência técnica, universidade, órgãos da prefeitura, então, Secretaria de Desenvolvimento do Estado, são uma série de entidades que apoiam e que participam ativamente dessa organização. E, em função disso, então, vinha o desafio, né? Como é que nós poderíamos contribuir ou não para que esses agricultores que vendiam há muito tempo nas feiras ecológicas de Porto Alegre pudessem continuar comercializando, mas sim de uma forma, então, certificada. Pode passar. E aí surge, num primeiro momento, a OCS, né, que é uma organização de controle social, que, dentro da legislação, ela não é uma instituição, digamos, não é uma entidade formal. Ela é apenas uma organização de um grupo de agricultores que obrigatoriamente teriam que estar enquadrados no PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, e que não poderiam, no caso, usar o selo do Ministério. Então, esse grupo de agricultores estaria se organizando e começou o processo, então, que é um processo participativo. E a partir disso se criou a OCS. E depois também, já simultaneamente, a organização da OCS foi se consolidando e surgindo a ideia da própria certificadora, que é a Rama. Pode passar? Num primeiro momento, então, em janeiro de 2011, 13 agricultores, aqui tem alguns técnicos que estão juntos, a da ponta de lá é a Silvana, que viria falar para vocês hoje, né? Aqui tem as pessoas da SDR, a URGS, a professora Ingrid, que também está presente aqui, que é a nossa parceira. O colega Luiz Paulo, que é quem, na verdade, é a pessoa que tocou, digamos assim, o processo pelo Escritório Municipal de Emater, com a colaboração da equipe, né, da qual eu faço parte. E eles receberam, então, esse cadastro no Ministério da Agricultura. Pode passar. Bom, então, de acordo com a construção da OCS e do OPAC, o que a gente pode destacar? A gente destaca que foi um processo, e é um processo continuado, né,
Ele é participativo, vocês vão ver mais adiante nas fotos, inclusive, que, desde o começo, a gente sempre reuniu os agricultores e sempre utilizou técnicas de visualização móvel e ferramentas que pudessem sempre trazer a participação deles, para que toda a construção dessa organização surgisse deles. Ou seja, a gente só colaborou para facilitar que isso acontecesse. Muito importante a valorização das pessoas e de suas relações, a discussão exaustiva, buscando consenso, e a formação continuada. Nessa questão da discussão exaustiva, buscando consenso, quando já na criação da rama, da associação, que então é uma instituição, digamos, formal, que tem que ter registro, que na verdade, tem o caráter de uma certificadora participativa, que requer, então, que tenha estatuto, regimento interno e uma série de organizações. Tudo isso sempre foi discutido exaustivamente em plenárias mensais. Pode passar, que eu acho que tem foto na sequência. Plenárias mensais, onde nós reuníamos agricultores e técnicos, né, e que faziam toda a discussão até que se chegasse a um consenso e se aprovasse, etapa a etapa, né, das questões que eram necessárias para a formação desse OPAC. Aqui aparecem, então, algumas fotos. Lá no começo do processo, na propriedade do seu Juca, né, lá no Lami, irmão do Dodô, quando a gente discutia ainda princípios e valores. Depois, acho que ali é na tua casa, né, Dodô? Outra agora recente já, uma outra plenária. No Centro Agrícola Demonstrativo, ali aparecem algumas autoridades, né, de alguns órgãos que apoiam a gente. Em alguns momentos, eles se faziam presentes, principalmente nos eventos que são realizados na Semana do Alimento Orgânico, né? E uma outra propriedade em Viamão, do seu Rui Weissheimer. Pode passar. E aí, dentro disso que eu estou tentando relatar para vocês, o participativo, lá no começo do processo, a gente se utilizava de algumas dinâmicas, porque nós trabalhávamos com todos esses agricultores, né, nos pequenos grupos, de forma individualizada. E, na verdade, enquanto extensionista da Emater, sempre entendi a criação da OCS, do OPAC da Rama, frente a essa nova legislação do Ministério, né, essa necessidade que se impôs, como uma oportunidade de trabalho de extensão rural. Ou seja, foi a partir disso que nós os reunimos em função desse objetivo. Qual era o objetivo? Era certificá-los. Só que tinha todas as outras coisas que se teve, né, de ganhos. E ali tem uma dinâmica, tem essa, na sequência tem outra foto, quando nós dividimos num determinado momento, fazendo a discussão da importância do coletivo nesse processo, da colaboração e do quanto era importante estarmos reunidos, nós fizemos uma dinâmica onde formamos 2 grupos para a criação de 2 bonecos, sendo que um grupo recebeu a tarefa de formar um boneco, onde um individualmente desenhava partes de um boneco. Uma pessoa desenhava a mão direita, outra desenhava a cabeça, cada um individualmente desenhava uma parte do boneco. E depois eles teriam que reunir e montar o boneco, né? É esse grupo. Essa senhora ali é a esposa do seu Salvador, né, que é uma das produtoras que também colabora muito. Segue a foto, por favor, a apresentação. Aqui era o grupo onde estava, então, o Dodô, que na sequência vai falar para vocês que eles tiveram uma tarefa diferente. A tarefa deles era discutir em grupo, coletivamente, para formar um boneco. E aí eles optaram por colocar a pessoa do Dodô no chão e desenharam, então, a partir disso, o seu boneco. Isso foi o esforço coletivo, foi a tarefa diferenciada daquele grupo. Pode seguir. A gente tentou ilustrar isso porque foram dinâmicas que se utilizou para que o grupo entendesse junto, né, na caminhada, a importância e a diferença de como é que ficou o boneco, em tu fazendo tudo individual e simplesmente juntando aqueles pedaços de cada um, ou se tu foi para um esforço coletivo, onde houve o diálogo, onde houve conversa, como é que tu chegaria, né, a um melhor formato. Bom, dentro dessa construção participativa, o que foi tirado tudo na questão da rama?
os conceitos, né, que a gente vai apresentar mais adiante, os princípios e valores da própria rama. Foi feito também um histórico das unidades de produção, um biomapa, mecanismos de controle e visitas entre os pares, que eu vou falar agora na sequência. Pode? Bom, num determinado momento, nós separamos agricultores de técnicos e colocamos um desafio da rama ter o seu próprio conceito de agroecologia, do que os agricultores da rama entendiam por agroecologia. Sem se preocupar, como os técnicos, nós geralmente nos preocupamos com as referências teóricas. Então, nosso objetivo ali era o entendimento daquele grupo de agricultores. E aí, a partir da reunião deles, eles criaram, então, o seguinte conceito que vocês estão vendo. A agroecologia é um modo de vida saudável, que busca a sustentabilidade, o respeito nas relações sociais, o equilíbrio ambiental e a biodiversidade produtiva com o menor impacto negativo possível. O sistema de produção agroecológica é uma parceria com a natureza no manejo do solo e entre produtores na troca de conhecimentos e insumos, priorizando o aproveitamento dos recursos da propriedade. Então, eles fizeram a discussão e chegaram a esse conceito. Pode seguir. Nos princípios e valores, então, a ética, e aqui nós tivemos, num determinado momento, nós trouxemos o pessoal da universidade para fazer também um trabalho, uma discussão em uma das plenárias sobre o tema da ética, né? Nos apoiamos de profissionais da universidade. A agroecologia como sistema de produção, respeita as diferenças entre indivíduos e grupos. E aqui também, não vou falar muito sobre isso, mas a própria rama tem no seu estatuto, nos objetivos também, contemplar a questão das comunidades tradicionais. Inclusive, o Quilombo dos Alpes, aqui em Porto Alegre, ele faz parte desse processo e participou de muitas plenárias. Nós fizemos também intercâmbio com os indígenas, né, que nós temos aqui em Porto Alegre 3 etnias, Guarani, Caingangue e Charrua, e eles também, em determinadas ações e atividades da rama, eles fazem parte e está previsto no estatuto essa relação. Relações baseadas na solidariedade e cooperação, relação de compromisso e transparência com o consumidor, contemplando a troca de informações para a geração de credibilidade e humanidade. Com relação ao consumidor, eu me considero também uma consumidora, né, além de uma pessoa que trabalha nesse processo, mas a gente tem tido participação de consumidores muito presentes dentro da rama e que têm feito um diferencial e que têm colaborado muito conosco, né? Então, isso é o que nos ajuda, né, na geração de credibilidade. Pode seguir. Bom, aí a gente se utilizou também de uma outra ferramenta, né, que foi importante para se ter uma visualização das propriedades de cada um e também para o próprio agricultor, para mostrar como o próprio agricultor se enxergava na sua propriedade. E aí a gente utilizou um roteiro, que é uma orientação para a elaboração de um biomapa, e que cada um, então, cada propriedade fez um esforço de fazer o seu biomapa da sua propriedade e, na plenária, ele é apresentado para todo o grupo, então, depois que foi concluído. E, nesse sentido, então, os passos, né, desenhar os limites, identificar os vizinhos, situar a propriedade, a direção dos ventos, a chuva, onde nasce o sol, identificar onde ficam as fontes de água, localizar e caracterizar os tipos de solo da propriedade, situar as construções, identificar áreas de mata, banhado, principais plantas nativas e animais silvestres existentes na propriedade, localizar as áreas de cultivo e as relações humanas na biorregião, né? Pode seguir. E aí aqui tem alguns biomapas, né? Esse ali é o teu, Dodô? Bom, esse ali é o biomapa do Salvador, que a gente carinhosamente chama de Dodô, e ele é conhecido assim também na Feira Ecológica. E que o interessante é que essa flecha ali está apontando justamente que ele se coloca como pequenininho, né, no biomapa. E dentro de um universo, né, que é então a sua propriedade. Ali outro produtor, nas visitas, né, apresentando o seu biomapa na comissão de visitação. Pode seguir? Os mecanismos de controle, né, que também foram discutidos, né, na plenária. Segue.
E aqui a visita entre os pares, são formadas anualmente comissões de visitação, onde todos têm que visitar e ser visitados, né? Então, aqui aparecem as visitas mesmo na propriedade, depois a comissão reunida, segue. Aqui um exemplo de uma comissão de visitação, onde tem os agricultores, né, os fornecedores, tem os colaboradores, né, tem um titular e um suplente, que são os responsáveis por cada comissão. São 5 comissões, que são denominadas por cores, branca, verde, etc. Segue. Um formulário, os formulários que são aplicados nas visitas, eles também foram elaborados de forma participativa, né? Foram feitas muitas reuniões para se chegar a qual seria o formulário ideal, né? Esse aqui é o da produção vegetal. Segue. Importante também a questão das sementes, né? A outra experiência também falou, né, sobre a biodiversidade. E aqui nós existe o esforço já, a gente já está com a Arca de Sementes, né? Ainda mais no começo, nosso trabalho, a Arca de Sementes Berenice Antonini, né, em nome a uma produtora, né, que ajudou a iniciar esse trabalho. E ali uma atividade de intercâmbio, né, com o município de Ibarama, que nós fomos esse ano conhecer também o trabalho deles, de produção de sementes crioulas. Segue. Bom, e eu só vou rapidamente falar 2 questões ainda, e porque eu vou passar ainda para o Dodô falar algumas questões. Isso aqui foi feito uma outra dinâmica quando nós sistematizamos a nossa experiência, né? E daí só aqui eu quero destacar, acho que algumas coisas já apareceram, que nós hoje em Porto Alegre, essa experiência está localizada numa cidade, num município que no seu plano diretor não tem mais área rural, né? Então, por isso que aparece ali, né, como uma ameaça, né, a questão do plano diretor. Existe uma luta, 29 de outubro houve uma Conferência Municipal de Agricultura e Abastecimento, que os agricultores gostariam que se retomasse essa questão. Não é a volta da área rural, porque ela existe ainda, mas a questão da legalização, do reconhecimento. Então, existe toda uma discussão em função disso, que isso é um problema que se enfrenta hoje em Porto Alegre. Segue. A sucessão familiar, né, que o outro palestrante também falava. Aqui uma outra ferramenta, né, só mostrando as entidades, né, por proximidade, né, no centro a rama, no primeiro círculo, então aquelas que eles consideraram, isso foi feito em 2013, esse ano mesmo, as entidades mais próximas, né, todas então que eles têm relações assim enquanto certificadora participativa. Segue. E aqui também, então, os apoiadores todos que fazem parte dessa instituição. Eu vou pedir para o Dodô falar. Aproveitar. Aí eu fico mais alto. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Aqui vai falar um agricultor. Não tem outra coisa do que ser um agricultor. Para mim, só isso basta para mim. Todo esse trabalho que foi feito, a gente já caminhava sobre isso aí, né? Então, hoje está fazendo uma associação. O importante disso tudo é a companhia que a gente tem, né? Que se chama todas essas entidades aí, Matera, SMIC. Porque se nós ficar lá no meio do campo, lá no meio da roça, nós vamos se esconder quando alguém chegar lá. No mínimo. Porque nós não vamos conseguir, a gente vai ter medo das pessoas. Então, hoje, desse trabalho, a gente já se desenvolveu bastante. A gente já perdeu aquele medo o medo de falar. Falar certo, eu sei que não é, que eu não consigo nem isso fazer, até aquela palavra certa colocada no lugar certo, e a gente vai falando mais ou menos a rumo. Então, isso aí é uma coisa que a gente vai... Perdeu esse medo, né? Todo esse trabalho que foi trabalhado, que a gente veio da OCS, agora passamos para a Rama, né, para fazer a certificadora, ter um produto certificado. Uma coisa que passa pela minha cabeça, que já foi colocado ali, é o produtor com o consumidor. Aproximação. Essa aí foi a melhor escola que eu tive. No momento que eu comecei a comercializar para o consumidor. Então, aqui nós temos respeito ao consumidor. Cada semana que passa, a gente vai buscando uma ideia nova, porque
a minha produção hoje não foi tirada, bem dizer, da minha cabeça, foi tirada do consumidor. A exigência do consumidor. Eu já tenho uns quantos aqui que são consumidor meu, e eu não estou. E é uma coisa que agora aconteceu. O que é a alegria do produtor? É quando ele produz e ele transforma aquilo em dinheiro. Não interessa se é dinheiro grande ou se é dinheiro pequeno, mas ele tem que vender. Porque não adianta ele levar para casa e chegar em casa e ter mais um outro monte para colher, porque não se planta uma dúzia de cenouras, se planta 500, 1000, não se planta 100 dúzias de alface, se planta 1000 dúzias de alface. Então, isso aí, o importante disso aí é transformar esse dinheiro. Mas tem outra importância disso aí, que se chamar isso de alimento. Né? Eu acho que agora passou aquela coisa, que a tese da gente, agora a cabeça da gente está formando que isso aí passou a ser alimento. Porque quando a gente produzia de outro, na convencional, eu vi esses dias alguém falar assim, mas está sobrando toneladas de alimento no mundo, está sendo jogado fora. 1000 toneladas. Mas eu acho que está jogando fora muito mais do que isso. Porque esse produto que leva toda essa química em cima, eu não considero como alimento. Será que dá para considerar alimento? Então, a cabeça da gente já voltou para esse sistema que se chama-se alimento. Essas propriedades que cada planta tem, que uma é verde, a outra é roxa, aquela ali, isso aí é aproveitado. Nós estamos precisando, sabe de que é? É de nutricionista. Sabe por quê? Porque quando nós faltar um produto, vai ter alguém que vai ter outro produto que possa substituir aquela planta. E isso aí a gente não entende. Para fechar todo um quadro, para buscar dentro disso aqui, para a gente não vir desesperado para casa lá, mas eu não estou conseguindo produzir isso aqui, eu vou perder aquele sentido que a gente tinha, né? Porque daqui a pouco a gente cai num desespero da produção e daqui a pouco ele está entrando de novo numa convencional. Então, isso aí nós temos que ter uma noção de que a necessidade de saber o que um produto pode substituir ao outro. Então, dentro da rama, hoje, o debate que a gente tem se chama isso aí, a produção de alimentos, o caminho se sustentar. Sustentabilidade é o primeiro lugar. Porque no banco de semente agora, eu quero ver se esse ano eu consigo, o que eu plantar, eu posso dizer assim, a semente toda vai ser minha. Ainda foi um quadro demorado, mas isso aí eu vou produzir semente para minha produção. O banco de semente sempre vai ter uma sobra. Então, é nessa sobra que o banco de semente vai funcionar. Não comercializar semente. Trocar semente um com o outro. Tem mais. Então, muito obrigado. Obrigado, seu Salvador. Pessoal, a gente está com o tempo estourado, mas acho que vale a pena abrir para 2 ou 3 questões. Se alguém quiser, pode vir aqui. Boa tarde a todos, eu sou Márcio, aluno doutorando do PGDR, e eu tenho uma pergunta para o Borba ali. Eu achei interessante a última frase que tu falou, que é a educação para consumir. Quem conhece aquela região sabe que é uma região de pecuária, mas a carne de cordeiro ela não é tão frequente nos hábitos alimentares das pessoas, das famílias, né? E eu quero perguntar assim, como é que se constrói essa educação para consumir a nível local, considerando um processo que os produtores estão saindo da marginalidade, mas esse mercado não pode gerar consumidores marginais? Porque hoje, boa parte dos produtos agroecológicos, quem consome são grupos específicos de pessoas. É um nicho de mercado, muitas vezes. Tem críticas nesse sentido.
E os mercados institucionais estão aproximando, por exemplo, as pessoas da periferia das cidades a consumirem esses produtos agroecológicos. Mas nesse caso específico lá da pecuária, onde não se acessou ainda aos mercados institucionais, não há um risco de gerar consumidores marginais? Se fizesse 4 perguntas em uma. Bom, a questão da educação para consumir, nós trabalhamos com a lógica de que a qualidade é um atributo do sistema, do processo como um todo, e não do produto final, né? Era mais nesse sentido o comentário de que quem consome precisa reconhecer que o processo é parte da avaliação, né? E os componentes da qualidade, quando nós estamos falando de um produto como carne, por exemplo, vão além, muito além das questões sanitárias, que é como tu vai ao supermercado e encontra uma carne embalada a vácuo, né? Existem outros aspectos. Quanto ao consumo das famílias, as pessoas tendem a não consumir cordeiro, não significa que não consumam carne ovina. Geralmente não comem o cordeiro, porque o cordeiro é um animal com pouca quantidade de carne quando se faz uma relação com um animal adulto, né? É o melhor aproveitamento. Não é no sentido de não reconhecer. Eles reconhecem, tanto que em casos excepcionais ou em momentos de comemoração, de festas, aí sim se come um cordeiro, porque eles sabem mais do que ninguém que esta é a melhor carne, certo? Nós estamos falando de um outro consumidor, de uma outra ponta, né? Um consumidor urbano. Por outro lado, tu falasse na questão agroecológica ou orgânica, certo? Nós simplesmente, inclusive, não falamos sobre isso. Cremos que isso é uma consequência e deveremos chegar a isso. Mas hoje, nós, inclusive, não temos certificação, nós temos uma marca coletiva que assegura que esse produto tem uma origem. E que, na origem, ele é produzido a partir de uma estratégia conservacionista de recursos naturais e da história e da cultura das pessoas. Ponto. E isso foi uma discussão muito grande, porque nós teríamos a possibilidade de registrar uma marca de certificação e não uma marca coletiva. E marca de certificação requer terceiras partes, ou seja, tem que ter quem certifique. E num processo de construção, como este, que nós estamos falando de alguém que não teve acesso à política pública, que não participava desses processos, que inclusive tinha dificuldades de organização, a chegar até onde chegou, nós cremos que a estratégia de simplesmente usar um instrumento, uma ferramenta como a marca coletiva, que pressupõe mobilização, ação coletiva, é o melhor resultado nesse momento. Agora, óbvio, que as condições estão dadas para se chegar a outros graus de certificação, inclusive com indicação geográfica e até denominação de origem de alguns produtos. Mas esse é o quadro atual. Agradecer a atenção, então, de todos e lembrar que amanhã o painel, né, inicia às 9 horas da manhã, tá? E essas apresentações aqui vão estar na forma de um e-book, depois disponível no site do evento. Tá? Boa noite a todos.